vamos explorar aí esse tema da venda do imóvel alugado. E o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é: o imóvel alugado pode ser vendido? O imóvel alugado pode ser vendido. Tanto pode ser vendido que a lei de locações regula, inclusive, os efeitos. O que vai acontecer, o que e como vai acontecer caso esse imóvel seja vendido. E essa regulamentação está lá no artigo 8º. E aí continua lá o artigo 8º trazendo as regras, o que vai acontecer caso essa venda seja efetivada. E a regra é: venda rompe locação. Essa é a regra. Cuidado também com essa premissa, porque a premissa não é venda rompe locação, ponto. A premissa é venda rompe locação, vírgula, salvo os casos em que o comprador terá que manter o contrato de locação. E a premissa que se criou e que se usa é venda rompe locação. Vendeu, tem que sair. Chega-se até um absurdo de pedir o imóvel para vender. Pedir a distribuição do imóvel para poder vender. Totalmente absurdo. Não existe. Não tem essa previsão no artigo 8º de pedir o imóvel para vender. E qual é o caso em que o comprador do imóvel vai ter que respeitar o contrato de locação? Se a locação estiver vigente por prazo determinado, se o contrato contiver cláusula de vigência, em caso de alienação, e se esse contrato estiver averbado na matrícula do imóvel alugado, eu posso vender o imóvel, mas o comprador vai ter que respeitar esse contrato de locação até o final. E esses 3 requisitos, eles são cumulativos. Significa dizer que, se faltar qualquer um dos 3 requisitos, o locatário não tem o direito de permanecer no imóvel. Então, se o contrato estiver vigente por prazo indeterminado, o comprador não tem que respeitar. Se não contiver a cláusula de vigência em caso de alienação, esse é o ponto que mais aparece, né? Dificilmente você vai botar uma cláusula de vigência em caso de alienação num contrato de locação residencial, por exemplo. A não ser que na negociação, ali na tua operação, você tenha já combinado com o locatário, por exemplo, que ele vai fazer obras no imóvel e vai ser indenizado. E aí, em contrapartida, ele diz: tudo bem, mas e se vender o imóvel no meio do caminho? Aí você fala: não, a gente bota uma cláusula de vigência em caso de alienação, você averba esse contrato na matrícula do imóvel e, ainda que seja vendido, você tem a garantia de ficar até o final. Então, você tem essa negociação que pode ter sido feita com o teu locatário. E o último requisito é estar averbado na matrícula do imóvel. Aqui, especificamente, você tem uma saída, né, uma opção jurídica aqui. Qual é a opção jurídica? Imagine que o contrato está por prazo determinado, tem cláusula de vigência em caso de alienação, mas o locatário não averbou esse contrato na matrícula do imóvel. Ele perdeu aqui o direito de ficar no imóvel. Porém, o STJ enfrentou um caso que foi o seguinte: era exatamente o que eu acabei de falar. O contrato de locação tinha cláusula de vigência, estava por prazo determinado, mas não tinha averbação na matrícula do imóvel. Só que lá na promessa de compra e venda, o corretor que participou da operação, enfim, fez constar na promessa de compra e venda que o imóvel estava alugado para fulano de tal, com prazo de locação de tal a tal. E aí? Não está averbado na matrícula do imóvel, mas o corretor fez constar isso na promessa. Qual é o objetivo da averbação desse contrato de locação na matrícula do imóvel? O objetivo da averbação de qualquer documento que você averbe ou registre na matrícula do imóvel é dar a ele publicidade. Todo mundo aqui sabe que qualquer pessoa pode tirar R$11 no imóvel. Qualquer pessoa. Eu vou lá pelo endereço, tiro. Vou lá, pago, tiro e acabou. Eu não tenho que pedir autorização para tirar R$11 do imóvel. É um documento público. Qualquer pessoa tem acesso. Como é um documento público, tudo que eu averbo ou registro, eu dou a esse ato publicidade. Falando em juridiquês aqui, porque vocês vão ouvir isso, vão ler em algum momento, eu dou a esse ato de averbação ou de registro efeito erga omnes, efeito de dar conhecimento geral. Esse é o efeito erga omnes. E esse é o objetivo do registro. Para quê? Para que qualquer pessoa que queira comprar esse imóvel, fazer qualquer coisa com esse imóvel, tire a R$11 e tome conhecimento que há um contrato de locação e que nesse contrato de locação há uma cláusula de vigência e que esse contrato de locação está por prazo determinado. É para isso que se averba o contrato de locação na matrícula do imóvel. Para esse comprador, quando receber a R$11, ele falar: opa, esse imóvel está alugado para o Anderson, o contrato está vigente e tem cláusula de vigência nele. Esse é o objetivo da averbação, certo?
Volto para o caso que o STJ julgou. O contrato estava por prazo determinado? Estava. Tinha cláusula de vigência? Tinha. Estava averbado? Não. Mas o comprador tomou ciência de que tinha um contrato de locação que continha cláusula de vigência que estava por prazo determinado? Tomou, a partir do momento que ele assina a promessa de compra e venda. O que o STJ entendeu? Tem que esperar o contrato de locação acabar. Porque o efeito da publicidade, o efeito erga omnes da averbação foi suprido com aquela cláusula na promessa de compra e venda que informava que o imóvel estava alugado. Beleza? Então, ele tomou conhecimento. Ou seja, quando o corretor de imóveis colocou na promessa de compra e venda que o imóvel estava alugado, continha cláusula de vigência, etc., ele supriu a necessidade da averbação na matrícula do imóvel. Está vendo como é que um simples detalhe salvou o locatário? Salvou o locatário. Ele fez constar aquilo ali. O locatário provavelmente ou esqueceu ou nem sabia que tinha que averbar aquele contrato de locação para ser garantido no imóvel, mas foi suprido aí com essa cláusula que o corretor de imóveis colocou. Beleza? E aí, em relação aos prazos, fui lá, a gente vai vendo a direito de preferência, não foi exercido direito de preferência, o imóvel foi vendido. Qual é o momento em que eu, que comprei o imóvel da Andresa, vou chegar para o Adilson, locatário, e vou dizer: Adilson, olha, comprei o imóvel, você não exerceu o direito de preferência, ou ficou omisso quando foi notificado, e eu quero que você desocupe o imóvel. Eu que comprei esse imóvel da Andresa, perdão, eu vou ter 90 dias a partir do momento que eu registro a promessa de compra e venda ou a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel. Naquela data, eu tenho 90 dias para dizer: Adilson, eu quero que você desocupe o imóvel. E quando eu notifico o Adilson dentro desses 90 dias, porque se eu notificar o Adilson no 91º dia, eu já não posso mais, eu só tenho até 90 dias. Eu necessariamente tenho que dar 90 dias para o Adilson sair. 90 dias é o prazo mínimo. 90 dias para decidir se eu quero ou não continuar com a locação. 90 dias minimamente, para o locatário deixar o imóvel. Beleza? Para vender esse imóvel, o que nós precisamos fazer? Oportunizar ao locatário o exercício do direito de preferência, que está lá no artigo 27 da Lei de Locações. O artigo 27 fala assim, ó: no caso de venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem direito de preferência. E como é que se dá esse direito de preferência? Eu tenho que notificar o locatário, dando a ele o direito de preferência, dizendo: olha, o imóvel vai ser vendido, o imóvel vai ser prometido à venda, o imóvel vai ser cedido ou prometido a cessão de direitos sobre esse imóvel. O imóvel vai ser dado em pagamento, mas você tem precedência. Se você quiser adquirir esse imóvel pagando o preço, você pode ficar com o imóvel. E esse direito de preferência, ele tem que ser em pé de igualdade. O que eu ofereço aqui para o Edson é o que eu tenho que oferecer para o locatário. E se eu modificar a proposta para o Edson, eu tenho que voltar lá para o locatário e modificar para ele. Tantas vezes quantas forem eu fizer a mudança de condições de negócio, quantas vezes eu vou ter que notificar esse locatário de um novo direito de preferência, dando para ele mais 30 dias para optar por adquirir um imóvel ou não. Como é que é essa comunicação? Essa comunicação é, pelo que o 27 fala, meio de ciência inequívoco. E aí o 27 ele fala assim, ó: devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Essa última parte ela é desnecessária. Por quê? Se não é notificação judicial, qualquer outro meio é extrajudicial, né? Extrajudicial é tudo aquilo que não foi feito através de um processo judicial. Então, a última parte dele nem teria necessidade. Qualquer outro meio que você consiga comprovar que esse locatário recebeu a notificação é um meio válido. Então, se eu mandar uma mensagem de WhatsApp para ele, ele responder me dando um ok, foi notificado. Se eu mandar um e-mail para ele, ele me responder dizendo que recebeu, está notificado. Se eu fizer um documento escrito lá para ele assinar que recebeu naquela data, é válido, está notificado. E ele tem 30 dias para dizer se aceita ou não essa proposta do locador. E vejam só, aqui é muito interessante. Ele tem 30 dias para aceitar integralmente a proposta. Não é para ele fazer contra a proposta. Locatário preterido no seu direito de preferência.
Ou seja, o locador não notificou do direito de preferência, ou notificou e mudou as condições do negócio posteriormente e vendeu o imóvel. Aí surgem dois caminhos para esse locatário. Ele tem a possibilidade de adjudicar o bem. O que é adjudicar o bem? Eu vou em juízo, e aí mostra que o imóvel foi vendido e não foi oportunizado a mim o exercício do meu direito de preferência. Eu digo, olha, o imóvel foi vendido a 1 milhão. Aqui, ó, 1 milhão do imóvel, 3% de TBI, aqui no Rio é 3% de TBI, valor da escritura, valor do registro, deposito tudo em juízo e falo, excelência, agora emite uma ordem lá para o registro de imóveis para fazer um novo registro em que a propriedade passa de João para mim, através da adjudicação. E o que eu faço aqui? Eu acabo com a negociação entre o locador e João, porque agora o dono do imóvel sou eu, não é mais João. Isso é adjudicar. Rafael, e o locador e o João? O locador vai se virar com o João, vai ter que devolver o dinheiro do João e, eventualmente, ainda vai ter que indenizar o João por dano moral, dano material, lucro cessante, problema dele. Mas eu vou lá e adjudico o imóvel. Qual é a segunda hipótese? Eu, que fui preterido, no meu direito de preferência, ingresso contra o locador com perdas e danos. E aí ele vai ter que me indenizar.